O milagre que mudou a vida de Juliana, quando a fé venceu o desespero. Juliana olhava pela janela do pequeno apartamento alugado enquanto a chuva batia forte nos vidros. As contas estavam empilhadas sobre a mesa da cozinha, todas com a palavra atrasada carimbada em vermelho. O coração apertava só de pensar no que viria pela frente. Não era só o aluguel, a luz ou a água, era o desespero de não saber como alimentar os dois filhos, Pedro, de 8 anos, e Sofia, de 5. O marido, Rodrigo, havia saído de casa há 3 meses, deixando apenas uma carta dizendo que não aguentava mais a pressão. Desde então, Juliana trabalhava como diarista, mas o dinheiro nunca era suficiente. As noites eram de choro silencioso, para que as crianças não ouvissem. Mas o pior não era a fome ou a humilhação de pedir fiado no mercadinho da esquina. Era a sensação de que Deus tinha se esquecido dela. Porque eu, Senhor, repetia em pensamentos, enquanto via os filhos dormirem com barriga vazia. Até que um dia, a vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, bateu à sua porta com um prato de comida quente. Minha filha, você não pode desistir. Deus tem um plano, disse Dona Maria, enquanto Juliana tentava segurar as lágrimas. Domingo que vem, venha comigo na Igreja Universal. Lá, você vai ver que não está sozinha. Juliana hesitou. Ela tinha ido a algumas igrejas antes, mas nunca tinha sentido nada que mudasse sua situação. Mesmo assim, no domingo seguinte, vestiu as crianças com as melhores roupas que tinha ainda que remendadas e seguiu Dona Maria até o Templo da Universal do Reino de Deus, no centro da cidade. Assim que entrou, Juliana sentiu algo diferente. Não era só o coro cantando com força, nem as pessoas levantando as mãos em oração. Era uma energia, uma esperança no ar. O pastor, um homem de voz firme e olhos cheios de fé, falava sobre a campanha Abençoe e Ser Abençoado, explicando que Deus honra quem é fiel, mesmo nas piores circunstâncias. Muitas pessoas aqui hoje estão passando por lutas, mas Deus é poderoso para mudar qualquer situação, gritava o pastor, enquanto a congregação respondia com amém. Se você está endividado, doente, ou com a família desunida, venha ao altar. Jesus está aqui para libertar. Juliana sentiu o coração bater mais forte. Quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para se levantar, ela hesitou, mas Dona Maria segurou sua mão e a levou até a frente. Lá, entre lágrimas, Juliana ajoelhou-se e sentiu mãos sendo impostas sobre sua cabeça. Uma obreira ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Espírito de pobreza, saia da vida desta irmã em nome de Jesus. Deus é o dono do ouro e da prata, e ele vai abrir as portas que o homem fechou. Juliana chorava sem parar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. O pastor então anunciou: hoje é dia de quebra de maldição. Quem está disposto a fazer um sacrifício de fé, traga sua oferta ao altar. Deus não olha para o valor, mas para o coração. Juliana olhou para a bolsa. Tinha apenas R$ 20, o pouco que havia guardado para o leite das crianças. Mas algo dentro dela disse: entrega. Com mãos trêmulas, ela colocou a nota no envelope e o depositou na urna. Quando voltou para seu lugar, sentiu uma paz que não entendia. Naquela noite, Juliana participou da corrente de oração pela primeira vez. Junto com dezenas de pessoas, ela orou com fé, declarando: Senhor, eu creio no teu milagre. Ao sair da igreja, Dona Maria lhe deu um abraço apertado. Agora é só acreditar, minha filha. Deus já está trabalhando. Mas Juliana ainda tinha dúvidas. Como Deus ia resolver tudo tão rápido? Ela voltou para casa com os filhos, rezando para que, pelo menos, o leite durasse até o final da semana. No dia seguinte, enquanto varria a calçada em frente ao prédio, um carro luxuoso parou ao seu lado. Um homem de terno saiu e se aproximou. Boa tarde. A senhora é a Juliana, não é? Ela assentiu, confusa. Meu nome é Carlos. Sou advogado e represento um cliente que preferiu não se identificar. Ele deixou uma quantia para a senhora, disse o homem, entregando um envelope. É uma doação. Não precisa devolver. Juliana abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia R$ 5.000 em dinheiro e um bilhete. Deus abençoa quem confia nele. Use com sabedoria.
Ela caiu de joelhos ali mesmo, chorando e agradecendo a Deus. Não era só o dinheiro, era a certeza de que ele a tinha ouvido. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Juliana recebeu uma ligação de uma antiga patroa, dona de uma padaria, oferecendo-lhe um emprego fixo como gerente. O salário era 3 vezes mais do que ela ganhava como diarista. Juliana, eu não sei porquê, mas ontem sonhei com você e senti que tinha que te ligar, disse a mulher no telefone. No primeiro domingo após o milagre, Juliana voltou à Universal com os filhos, desta vez não para pedir, mas para agradecer. No altar, ela deu seu testemunho entre lágrimas. Eu vim aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele nunca me abandonou. Hoje, tenho emprego, minha casa está em dia, e meus filhos não vão mais dormir com fome. A fé muda tudo. O pastor sorriu e disse: Isso é o poder de Deus. Quando a gente confia nele, mesmo no vale mais escuro, ele faz o impossível. Juliana aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse respondido. Ela continuou frequentando a igreja, participando das vigílias de oração, das campanhas de fé e sendo fiel nos dízimos e ofertas. Não porque Deus precisava do seu dinheiro, mas porque ela havia entendido um princípio: quando a gente honra a Deus, Ele honra a gente. Hoje, 2 anos depois, Juliana tem sua própria pequena empresa de limpeza, contrata outras mulheres em situação difícil e, toda semana, leva comida para famílias carentes. Sempre que pode, ela repete a frase que mudou sua vida. Deus não muda a sua situação para você crer nele. Ele quer que você creia nele para mudar a sua situação. E assim, o que começou como um grito de desespero no altar da Universal se tornou um testemunho vivo de que, com fé, nenhuma batalha é perdida. Juliana nunca imaginou que aquele dia no altar mudaria não só a vida dela, mas a de tantas outras pessoas. O que começou como uma oração por um emprego se transformou em uma missão. Porque Deus não só abriu as portas para ela, como também colocou em seu coração um amor pelos que ainda estavam onde ela já esteve. Um dia, enquanto fazia a limpeza em um escritório, Juliana ouviu 2 funcionárias comentando sobre uma colega que havia sido demitida e estava passando dificuldades. Sem pensar 2 vezes, ela se aproximou e disse: Se ela precisar de um trabalho, eu tenho uma vaga na minha equipe. Não é muito, mas é um começo. As mulheres ficaram surpresas, mas anotaram o número dela. No dia seguinte, a moça, chamada Ana, ligou chorando. Eu não tenho experiência, mas preciso muito desse emprego, disse. Juliana respondeu com a mesma firmeza que aprendeu nos pés do altar: Deus não olha o que a gente tem, mas o que a gente pode fazer com o que Ele nos dá. Venha amanhã. Ana chegou tímida, com roupas simples e as mãos trêmulas. Juliana a recebeu com um abraço e um café quente. Aqui, a gente trabalha com fé. Se você der o seu melhor, Deus faz o resto, falou, enquanto lhe entregava o uniforme. Ana não sabia, mas aquele era o mesmo uniforme que Juliana havia comprado com suas primeiras economias, quando ainda lavava banheiro sozinha. Só que agora, além do nome da empresa, tinha um versículo bordado: Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Os meses passaram, e o que era uma equipe de 2 virou 5, depois 10. Juliana não contratava só por necessidade, mas por obediência. Toda vez que orava, sentia Deus dizendo: Tem mais uma filha minha precisando de uma chance. E ela obedecia, mesmo quando as contas pareciam não fechar. Uma vez, quando o dinheiro do aluguel da sede da empresa estava curto, ela reuniu as funcionárias e disse: Vamos jejuar e orar hoje. Deus já tem a providência. No dia seguinte, uma cliente que devia há meses apareceu sem avisar e pagou tudo em dinheiro, com juros. Não sei porquê, mas senti que tinha que vir hoje, disse a mulher. Juliana sorriu, porque ela sabia, era Deus agindo mais uma vez. Mas o maior milagre não foi o crescimento da empresa, e sim o que acontecia no coração daquelas mulheres. Muitas chegavam quebradas, com histórias de abandono, violência ou vícios. Juliana não oferecia só um salário, ela oferecia esperança. Toda sexta-feira, antes do expediente, elas faziam um círculo de oração. Algumas choravam, outras contavam seus medos, mas todas saíam de lá com uma coisa em comum: a certeza de que não estavam sozinhas. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora de 60 anos que havia sido abandonada pelo marido e vivia catando papelão. Juliana a encontrou em uma rua próxima à igreja, encolhida de frio.
sem hesitar, levou-a para casa, deu um banho quente e uma refeição. A senhora não vai mais dormir na rua, disse. Dona Maria resistiu no início, eu não sirvo para nada, minha filha. Mas Juliana segurou suas mãos e falou com a mesma convicção que ouvirá do pastor anos atrás: para Deus, você não é descartável. Você é preciosa. Hoje, Dona Maria é a responsável pela parte de reciclagem da empresa e, toda semana, leva um pouco do que ganha para ajudar outras pessoas na rua. Se não fosse ela, eu ainda estaria lá, diz, apontando para Juliana com os olhos brilhando. A transformação não parou por aí. Juliana começou a ser convidada para dar testemunhos em outras igrejas e até em programas de rádio. Sempre humilde, ela dizia: não sou ninguém especial. Só uma mulher que aprendeu a confiar em Deus quando tudo dizia que não tinha jeito. Mas era justamente essa simplicidade que tocava as pessoas. Um dia, um homem se aproximou depois de um culto e lhe entregou um envelope. Isso é para o seu trabalho, disse. Dentro, havia um cheque no valor de 20 mil reais. Juliana quase desmaiou. Mas por quê? Perguntou. O homem, que era dono de uma rede de supermercados, respondeu: porque você faz o que muitos só falam. E Deus me mandou abençoar você hoje. Com aquele dinheiro, Juliana alugou um espaço maior e criou um projeto social dentro da empresa, a Escola de Fé e Trabalho. Além de ensinar técnicas de limpeza, ela e sua equipe davam aulas de oração, autoestima e até noções de informática. Se Deus me tirou do fundo do poço, Ele pode fazer o mesmo por elas, dizia. E faz. Já são mais de 50 mulheres que passaram por lá e hoje têm suas próprias histórias de vitória. Hoje, quando Juliana entra na Universal, muitas pessoas a reconhecem e vêm abraçá-la. Ela sempre ouve cada uma e ora com elas. Não esqueço de onde Deus me tirou, diz. E quando perguntam qual é o segredo para tanta bênção, ela responde com um sorriso: não tem segredo. É só fazer como o pastor ensina, crer, obedecer e não desistir. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele faz coisas que a gente nem sonha. E assim, o que começou como um choro no altar virou um rio de bênçãos que não para de fluir. Juliana não é mais a mesma mulher que entrou naquela igreja desesperada. Agora, ela é uma prova viva de que, quando a gente entrega os pedaços da vida nas mãos de Deus, Ele não só conserta, Ele transforma tudo em algo muito maior. E foi exatamente isso que aconteceu com o filho mais velho de Juliana, o Lucas. Ele tinha apenas 12 anos quando a mãe começou a frequentar a Universal, mas já carregava no coração uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. O pai, antes de sair de casa, tinha lhe dito coisas tão duras que o menino passou a acreditar que nunca seria capaz de nada. Você não presta para nada, nunca vai ser alguém na vida. Essas palavras ecoavam na cabeça dele como uma maldição. Lucas se fechou, passou a tirar notas ruins na escola e, pior, começou a se envolver com más companhias no bairro, achando que ali encontraria o carinho que faltava. Juliana percebeu a mudança no filho, mas não sabia como ajudá-lo. Até que, numa noite de culto, enquanto orava no altar, ela ouviu o pastor falar sobre a importância de quebrar maldições com a palavra de Deus. Foi como se uma luz acendesse dentro dela. Na mesma hora, levou Lucas para a frente da igreja e, com lágrimas nos olhos, começou a declarar: Senhor, o Senhor disse que a minha descendência seria abençoada. Quebra essa maldição sobre o meu filho, em nome de Jesus. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e orou com autoridade: Espírito de rejeição, sai agora mesmo. Deus tem um propósito para você, Lucas. No início, o menino resistiu. Achava tudo aquilo coisa de adulto, mas algo dentro dele mexeu quando sentiu a mão do pastor em sua cabeça e ouviu a voz da mãe clamando por ele com uma fé que não conhecia. Nos dias seguintes, Juliana não parou. Todos os dias, antes de Lucas sair para a escola, ela ungia a testa dele com óleo e declarava: Você é filho de Deus, você é vencedor. Às vezes, o menino revirava os olhos, mas a mãe não desistia. Até que, certo dia, o professor chamou Juliana na escola. Ela foi com o coração apertado, pensando que seria mais uma reclamação. Mas, para sua surpresa, o professor disse: Dona Juliana, não sei o que a senhora está fazendo, mas o Lucas mudou. Ele começou a participar das aulas, tirou a nota mais alta da turma na prova de matemática e até defendeu um colega que estava sendo bulinado. Que milagre é esse?
Juliana sorriu, sabendo que não era ela, mas Deus quem estava agindo. O tempo passou, e o que era uma semente de mudança virou uma árvore frondosa. Lucas não só se tornou um dos melhores alunos da escola, como também começou a tocar bateria na banda da Universal. Aquele menino que antes se escondia nos cantos agora subia no palco para louvar a Deus com alegria. E o mais lindo, ele mesmo passou a levar outros jovens para a igreja, dizendo: se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Hoje, aos 18 anos, Lucas é um exemplo no bairro. Terminou o ensino médio com bolsa em uma escola técnica, trabalha em uma oficina mecânica e sonha em abrir seu próprio negócio. Mas o que mais emociona Juliana é ver o filho orando por ela agora. Mãe, eu te amo. Obrigado por não desistir de mim, ele disse certa vez, abraçando-a forte. E ela, com os olhos cheios d'água, respondeu: não fui eu, meu filho. Foi Deus. Ele tirou você das trevas para a sua luz, como fez comigo. E assim, a história de Juliana e Lucas se tornou um testemunho que não para de inspirar. Porque na Universal, eles não encontraram apenas uma igreja, encontraram um lugar onde Deus escreve finais felizes para quem crê. Onde famílias são restauradas, sonhos são ressuscitados e onde, até hoje, toda vez que Lucas sobe no palco para tocar, Juliana olha para o céu e sussurra: obrigada, Senhor. O Senhor não só consertou os nossos pedaços. O Senhor nos deu uma vida nova. E essa vida nova não parou por aí. Porque Deus, que começou uma obra boa na família de Juliana, não ia deixar nada pela metade. Um dia, enquanto ela e Lucas assistiam ao culto na Universal, o pastor fez um chamado especial: quem aqui quer ver Deus agir de forma sobrenatural na sua vida financeira? Quem está disposto a dar um passo de fé hoje? Juliana sentiu algo arder dentro dela. Lembrou das noites em que chorava no quarto, com contas atrasadas e a sensação de que nunca sairia daquele buraco. Mas agora, com Lucas ao seu lado, limpo, restaurado e cheio de propósito, ela sabia que Deus era fiel. Com as mãos trêmulas, ela escreveu um cheque no valor que não tinha, mas que Deus tinha colocado em seu coração como semente de fé. Era tudo o que ela possuía, um ato de confiança total. Se o Senhor abençoou meu filho, Ele vai abençoar minhas finanças também, ela pensou. E assim fez, entregando aquele papel no altar com lágrimas nos olhos, mas com uma certeza no peito: Deus não falha. 3 dias depois, o telefone tocou. Era uma empresa onde ela havia se candidatado a um emprego meses antes, mas nunca tinha recebido resposta. Juliana, nós revisamos seu currículo e gostaríamos de marcar uma entrevista ainda hoje, disse a voz do outro lado. Ela quase deixou o celular cair. Na mesma semana, foi contratada, com um salário 3 vezes maior do que o último que teve. Mas o milagre não parou aí. Uma semana depois, enquanto organizavam os papéis antigos, Juliana encontrou um envelope esquecido dentro de uma gaveta. Dentro, estava um cheque de um cliente que ela havia atendido anos antes, como autônoma, e que nunca havia depositado. O valor? Exatamente o mesmo que ela havia semeado na igreja. Deus é tão detalhista, ela chorou, abraçando Lucas. Ele não só deu um novo emprego, como já tinha guardado essa provisão para nós há anos. Mas o melhor ainda estava por vir. Lucas, que agora tocava na banda da Universal aos domingos, começou a ser convidado para apresentações em eventos fora da igreja. Um produtor musical, que assistiu a um culto e ouviu seu testemunho, se aproximou dele: rapaz, você tem um domingo. Quer gravar um CD? No início, Lucas hesitou. Mãe, e se for orgulho? E se eu tropeçar de novo? Juliana segurou seu rosto com as mãos e olhou nos seus olhos: filho, você não está mais sozinho. Deus está contigo. E quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Hoje, o primeiro CD de Lucas, com músicas que falam de restauração e esperança, já foi lançado, e as rádios locais não param de tocá-lo. Em uma das faixas, chamada Pedacinhos, ele canta sobre como Deus juntou os cacos da vida deles e fez algo mais bonito. Toda vez que a música toca, Juliana fecha os olhos e se lembra daqueles dias sombrios, quando achava que tudo estava perdido. Agora, ela sabe, Deus não só conserta. Ele transforma a cinza em beleza. E a Universal? Bem, aquele lugar que um dia foi um refúgio para uma mãe desesperada e um filho perdido, virou a base de uma família que hoje serve a Deus com tudo o que tem.
Juliana faz parte do grupo de oração pelas famílias, e Lucas, além de tocar, agora dá testemunhos para jovens que, como ele, acham que não tem mais jeito. Se Deus fez por nós, Ele faz por você também, ele sempre diz, com os olhos brilhando. Às vezes, quando a igreja está cheia e as vozes se unem em adoração, Juliana olha para o palco e vê Lucas lá, não mais como um rapaz quebrado, mas como um instrumento nas mãos de Deus. E então, como faz desde aquele primeiro milagre, ela sussurra: "Obrigada, Senhor." Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi você. Sempre você. Porque na Universal, Juliana e Lucas não só encontraram uma igreja, eles encontraram um Deus que não desiste, que não larga a mão, e que, quando a gente menos espera, vira o jogo e escreve uma história que ninguém mais poderia imaginar. O milagre completo. Aquela noite, enquanto Lucas compartilhava seu testemunho com um grupo de jovens de olhos cansados e corações feridos, um deles, um rapaz chamado Mateus, com cicatrizes nos braços e a alma em pedaços, se levantou tremendo. "Como você conseguiu?" perguntou, a voz quebrada. "Eu já tentei de tudo. Até Deus parece ter desistido de mim." Lucas sorriu, não com a confiança de quem nunca caiu, mas com a paz de quem foi levantado. Deus não desiste, irmão. Ele só espera a gente parar de lutar contra ele e começar a lutar com ele. Então, fez o que Juliana havia feito por ele anos antes, estendeu a mão. "Vem. Hoje é o seu dia." Naquela mesma hora, como um eco do passado, Mateus sentiu algo se quebrar dentro de si, não sua fé, mas as correntes que o prendiam. E quando as lágrimas caíram, não foram de dor, mas de alívio. Porque, mais uma vez, Deus havia escolhido o improvável para mostrar que seus milagres não são exceções, são promessas para quem o deixa escrever a história. Reflexão final: o Deus dos recomeços. Há histórias que o mundo diz que não têm fim feliz. Mas Deus não escreve finais, Ele escreve recomeços. Juliana e Lucas eram duas almas perdidas em caminhos diferentes, até descobrirem que a graça não é para os perfeitos, mas para os que precisam. O milagre deles não foi só a cura das feridas, mas a descoberta de que Deus não nos salva apesar das nossas falhas, mas através delas. A lição que fica. Se hoje você olha para trás e só vê ruínas, saiba, Deus não está nos escombros, Ele está na reconstrução. O mesmo poder que ressuscitou Lucas da desesperança e transformou Juliana em uma guerreira de fé está à sua espera. Não é sorte. Não é coincidência. É Ele. Sempre foi. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber, a história que você achava que tinha acabado, era só o primeiro capítulo do milagre.